Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos estudar em Ciências do Solo. Nós já estudamos um pouco sobre a água, a importância da água, o ciclo da água, tudo que envolve a água, que é um elemento da natureza muito importante para nós seres vivos, tanto os humanos como os animais e as plantas. Nós não sobrevivemos sem a água. Nós utilizamos a água para nos alimentar, né, para cozinhar nossos alimentos, para matar nossa sede, para fazer a higiene do nosso corpo, da nossa casa, para cuidar das plantações. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o solo. Eu trouxe imagens de vários tipos de solos existentes e o solo é a camada superficial, ou seja, a crosta terrestre, né? Ela é formada por pequenas partículas e aglomerações de minerais e matérias orgânicas que podem ser restos de animais, restos de plantas, e isso vai se formando o solo, né? E o solo ele é importante porque, gente, nós aprendemos que a planta, para ela se desenvolver, ela precisa do solo fértil. Um solo que tenha muito minerais, onde tem os nutrientes que uma plantinha precisa para sobreviver. Então nós precisamos das plantas que nos dão o alimento e a planta ela precisa do solo, que é do solo que ela retire todos os nutrientes para se desenvolver. Nós lembra que eu falei que a gente precisa cuidar da água? Nós também precisamos cuidar do solo. Por quê? Para que as plantas se desenvolvam, esse solo ele tem que estar pronto, cheio de sais minerais, de nutrientes para a plantinha se desenvolver. Se esse solo ele não for produtivo, onde que nós vamos cultivar o nosso alimento? Então, por conta da seca, né, a gente pode ver nessa imagem aqui, argiloso, né, quando o solo ele é argiloso, quando ele é seco, a gente vê que não tem a presença da água. E aí o solo racha e esse solo ele fica improdutivo para o cultivo de qualquer planta, tá? E aí, pessoal, no nosso livro, ele vem trazendo a questão dos solos, são vários tipos de solos e a importância de cada um. Nós percebemos e observamos em todas essas imagens vários tipos de solo. Aí a gente tem o solo arenoso, o argiloso, o calcário, o solo do humo, né? Aí a gente tem aqui as características, né? Que tipo de solo a gente faz plantações, né? Rico em humus, em nutrientes, resto de plantas, restos de animais, aonde esse solo ele está rico e ele vai ajudar essa planta a se desenvolver. No solo argiloso, que é um solo onde está muito seco, onde há rachaduras, esse solo ele não é bom para o cultivo de nenhum tipo de planta. É tanto que quando a gente observa, ele não tem nenhuma planta perto. Aí a gente já tem os arenosos, onde é mais úmido, lá nos manguezais, que é muito rico em nutrientes, mas também é muito úmido. Nós temos o calcário, né, que também não é apropriado para a plantação. Né? Nós temos o solo permeável, que devido à composição deste tipo de solo, possui muitos poros e facilita a passagem da água. Por isso é permeável. Por exemplo, aqui o solo, a areia que a gente encontra nas praias. Então ele é permeável, ele suga a água. Tem um solo impermeável, porque por conta da sua impermeabilidade, ele não acumula água e se torna pouco úmido.
E um exemplo desse é o argiloso. Por conta de pouca umidade, ele acaba rachando e ele não concentra nenhum tipo de água. Então, nós precisamos ter cuidado na questão do solo quando se for cultivar alimentos. Então, eu trouxe as imagens, nós vamos estudar as imagens mais aprofundadas na nossa aula, utilizando o nosso livro e observando que tipos de composto a gente tem na natureza que contribui para o solo ficar fértil. Então, da mesma forma que a água ela é importante, o solo também é importante. O solo ele precisa estar saudável para que possa ser utilizado no plantio dos nossos alimentos. E aí a gente tem o solo umífero, isso, que ele é rico em humus, é uma areia preta, né? Ele já é mais cheio de restos de animais e de minerais, de cascas, né? E aí tem o arenoso, que eu já mostrei, os tipos de solo que a gente tem no nosso Brasil. Vamos realizar a nossa atividade, pesquisar um pouco mais e discutir em sala de aula os tipos de solo e como que a gente pode preservar o solo. Como eu falei para você, cada elemento desse da natureza, o solo, a água, o ar, ele é muito importante para os seres humanos. E nós também precisamos cuidar. Porque se a gente não cuidar do solo, há a questão das erosões, né? Quando tem muita chuva, isso acontece muito em serras, em morro, né? O terreno, a areia, o solo, ele acaba cedendo, né, na questão da erosão e acaba fazendo com que aquele morro ou aquela serra ela venha cair, e isso acontece muito na época de chuva. O solo fica muito úmido e acontece a erosão. Então, se a gente não cuidar bem do solo também, de alguma forma vai fazer falta para nós, que precisamos que o solo esteja fértil para cultivar os nossos alimentos. E no solo a gente encontra ferro, cálcio, minerais, que são bons para o cultivo dos alimentos, que acaba sendo bom para nós. Então agora a gente vai estudar um pouco mais profundo usando o nosso livro e realizando as nossas atividades, tá? Vamos lá, pessoal, colocar em prática o que a gente aprendeu sobre os tipos de solo no Brasil, em que tipos de solo a gente pode cultivar alimento, em que tipo de solo ele precisa de um olhar diferente na questão da gente preparar esse solo, por que que acontece a erosão, por que que tem vários tipos de solo no Brasil. Então, eu trago aqui para vocês as imagens e o nosso livro. Tem mais imagens que a gente pode estar estudando e aprendendo um pouco mais sobre o solo. E eu conto com vocês para realizar nossas atividades, ok? Tchau e até o próximo vídeo. Hoje vamos estudar o solo. O solo é um corpo de material que recobre a superfície terrestre imersa entre a litosfera e a atmosfera. Para um agrônomo, solo é a camada na qual pode se desenvolver a vida vegetal. Para o engenheiro civil, sob o ponto de vista de mecânica dos solos, solo é o corpo passível para ser escavado, sendo utilizado dessa forma como suporte para construções ou material de construção. Solo é a camada mais superficial da crosta. É composto por sais minerais, seres vivos e rochas em decomposição. Existem muitas variações de terreno a terreno dos elementos de um solo, mas basicamente figuram-se em 4 camadas principais. A primeira camada é rica em humus, detritos de origem orgânica. Essa camada é chamada de camada fértil. Ela é melhor para o plantio, e é nessa camada que as plantas encontram alguns sais minerais e água para se desenvolver. A outra camada é a camada dos sais minerais. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é do calcário.
A segunda parte é a de argila, formada geralmente por caulinita, caulin e sedimentos de feldspato. A última parte é de areia. Esta camada é muito permeável e existem espaços entre as partículas de areia, permitindo que entre água e ar com mais facilidade. A terceira camada é das rochas parcialmente decompostas. Depois de se decomporem totalmente, pela ação da erosão e agentes geológicos, essas rochas podem virar sedimentos. A quarta camada são as de rochas que estão inicialmente começando a se decompor. Essas rochas podem ser chamadas de rocha matriz. Tem diversos tipos de solo. Solos arenosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração areia, formado principalmente por cristais de quartzo e minerais primários. Os solos arenosos têm boa aeração e a capacidade de infiltração de água. Certas plantas e micro-organismos podem viver com mais dificuldade devido à pouca capacidade de retenção de água. Solos argilosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração argila. Não são tão arejados, mas armazenam mais água quando bem estruturados. O lato-solo é granular e coloração avermelhada a vermelho escura. São solos sazonais típicos da região de clima tropical úmido e semiúmido, como o Brasil e a África Central. Sua coloração pode ser avermelhada, alaranjada ou amarelada. São profundos, bastante porosos e bem interperizados. Os solos lixiviados são aqueles que a grande quantidade de chuva carrega seus nutrientes, tornando o solo pobre de potássio e nitrogênio. Solos áridos são aqueles que, pela ausência da chuva, não desenvolvem o seu solo. Solos de montanhas são aqueles que o solo é jovem. Solos orgânicos são compostos de materiais orgânicos, como restos de organismos mortos em decomposição, além de areia e da argila. Este solo é o que mais favorece o desenvolvimento da vida das plantas. Porém, solos orgânicos tropicais, como o do Brasil, por exemplo, possuem baixa fertilidade. Humus é o resíduo ou composto solúvel originado pela biodegradação da matéria orgânica, que torna disponível para as plantas nutrientes minerais e gasosos como o nitrogênio.